Melhores perguntas do Dani Responde, parte 4. Selecionei aqui algumas perguntas do quadro lá do meu Instagram, que eu recebo todo domingo, e selecionei as melhores para mostrar para vocês. Dane-se o emprego, o salário, o patrão. Dane-se o medo, a loucura, a razão. Dane-se a moda, se é brega ou Armani. Dane-se tudo que não tiver dane. Só penso nela, quem é ela, o nome dela. Primeira pergunta: quando você percebeu que tinha algo a transmitir para as pessoas? Nossa, gente, essa pergunta parece fácil, mas na verdade é difícil, porque foi uma jornada, na verdade. Quando eu percebi o que realmente tinha acontecido no meu acidente, como foi a trajetória de quando eu perdi os 2 braços, de tudo que envolvia a minha recuperação e de tudo que envolvia a pessoa que eu tinha me tornado, foi onde eu entendi que tinha uma grande lição a ser aprendida com tudo isso. Não foi algo, um estralar de dedos, assim. Durante a minha adolescência, eu ainda tinha muita dificuldade, questionava o porquê disso ter acontecido comigo. Eu tinha muito medo, tinha muita angústia, tinha muita ansiedade, sentia, assim, coisas horríveis. Mas teve uma hora que eu percebi que ou eu ia passar o resto da minha vida reclamando de algo que aconteceu e que não estava no meu poder mudar, ou eu ia tirar uma lição daquilo que aconteceu. Então, quando eu entendi realmente o poder dessa história e quando eu comecei a perceber como eu me moldei, eu percebi que eu tinha algo a ensinar para as pessoas. Então, primeiro foi algo que eu trabalhei em mim, que eu vi o que funcionava, o que não funcionava, e depois que eu comecei a passar para as pessoas. Depois eu comecei a estudar melhor sobre a mente humana, sobre comportamento, sobre desenvolvimento humano, para desenvolver então algumas técnicas que ajudem as pessoas de maneira prática. Então foi assim todo um processo até eu conseguir realmente ensinar algo para as pessoas. Qual frase te representaria melhor? Bom, eu acho que é a frase que eu uso no final das minhas palestras, né? Na verdade, eu uso um resumo da frase, ela completa eu não sou o que me aconteceu, eu sou o que eu escolho me tornar. E essa frase me representa porque eu não me deixei ser vítima do meu passado. Então, eu não sou o que me aconteceu lá atrás. Eu não preciso me definir por uma dificuldade, por um problema. Eu sou o que eu escolho me tornar. Eu sou o que eu escolho fazer com o que aconteceu. O que aconteceu não tá no meu controle, não tá sobre as minhas mãos. Sobre as minhas mãos não tá mesmo, né? Mas o que eu escolho fazer com isso é a minha responsabilidade. Então, nossa vida é feita de escolhas, de decisões, e são essas decisões que determinam os nossos resultados. Por isso que eu acho que essa frase me representa muito. O que você diz para quem tem ansiedade? Como a pessoa pode lidar? Bom, primeiro eu diria tamo junto, tá? Porque eu também sou uma pessoa muito ansiosa, que sofre muito de ansiedade. A ansiedade é um sentimento, assim, que tá muito presente na vida da grande maioria das pessoas, principalmente porque hoje a gente lida com um universo muito rápido, informações muito rápidas, de acesso muito fácil, e isso tudo deixa a gente naturalmente mais ansioso. A gente sofre de ansiedade quando a gente começa a ter sintomas físicos desse sentimento. Então, quando a gente começa a sentir mais falta de ar, sentir o coração mais acelerado, tudo isso são sintomas físicos da ansiedade. Existem várias maneiras de lidar. Atividade física ajuda muito, uma alimentação adequada também ajuda muito, sono de qualidade, esses são assim os 3 pilares para uma saúde física e mental, né? Atividade física, alimentação e sono de qualidade. Se você tá passando por um momento onde apenas isso não consegue te ajudar a lidar, eu sugiro que você procure ajuda médica. Então, procurar um médico, um psicoterapeuta, um psicanalista, para te ajudar com medicação, para te ajudar a aliviar e principalmente entender quais são os gatilhos que geram a sua ansiedade. Isso é fundamental e isso é uma coisa que a terapia me ajudou muito a entender qual é o gatilho que desperta esse sentimento, que desperta essa ansiedade, porque a gente consegue se antecipar ao gatilho. Então, assim, tamo junto, a ansiedade faz parte, também tô nesse barco, mas existem mecanismos para que a gente lide melhor com essa ansiedade, tá bom? Dani, uma estratégia surreal para quem quer criar um canal no YouTube. Gratidão. Bom, gente, eu acho que isso tá muito ligado. Tem muita gente que espera realmente uma grande estratégia, uma grande fórmula mágica para ter um canal no YouTube de sucesso. E no fundo, o que você precisa é começar. O que você precisa é fazer o melhor com aquilo que você tem. Eu comecei sem cenário, sem iluminação, sem tripé, só com uma câmera e com muita vontade de falar. E foi desse jeito que eu cresci o meu canal no YouTube. Então, assim, o que eu gostaria de dar como dica é, primeiro, você ter autenticidade, você ser realmente quem você é. Não adianta a gente querer copiar quem tá fazendo sucesso, porque o nosso público, a nossa audiência, ela vai se conectar com a nossa essência.
Então você tem que ter a sua essência, a sua maneira de falar, o seu jeito de se conectar com o público. Então ser verdadeiro, falar sobre coisas que você realmente gosta, que você realmente ama, porque isso vai ajudar o trabalho no YouTube a ficar mais leve, você não vai ficar fazendo por obrigação. E o terceiro é estudar. Existem realmente muitos estudos, muitas maneiras de você escolher o melhor título, de você escolher a melhor thumbnail, a melhor capa, de você escolher a estratégia que você quer colocar, dos dias de você colocar o vídeo, dos horários. Então estude o que vai se adequar ao seu público e à sua necessidade, mas não fique esperando uma fórmula mágica para fazer não, viu, gente? Quem tem vontade de ter um canal no YouTube tem que fazer. Dani, em algum momento da sua vida você já teve pensamentos negativos, vontade de desistir? Sim, gente, como eu falei aqui anteriormente. Teve um momento da minha vida onde eu tinha muita vontade de desistir, onde eu questionava o porquê disso ter acontecido comigo, onde eu sentia muito medo, muita insegurança de como seria o meu futuro. Então passei sim por um período de baixa. Tem gente que me pergunta se eu tive depressão. Eu nunca fui diagnosticada com depressão, mas eu tive um momento da minha vida onde eu senti uma tristeza muito grande. E para sair desse momento, eu tive que reunir a força que eu tinha aqui dentro mesmo. Entender que eu não tinha o poder de mudar o que aconteceu e que eu queria viver a minha vida da melhor maneira possível. Eu só tinha uma vida e eu tinha que fazer o melhor com ela, com aquilo que eu tinha. Então, quando eu mudei essa mentalidade, foi quando eu comecei a me adaptar para conseguir fazer as coisas sozinha. Foi quando eu comecei a enxergar mais beleza na minha autoimagem, porque eu não me achava nem bonita sem ter os dois braços. Eu achava estranho, eu escondia a minha deficiência. Então, hoje eu percebo que passar por esse momento de baixa foi importante também. Se eu não tivesse vivido isso com 13, 14 anos de idade, provavelmente eu viveria com 25, 30. Isso faz parte do processo de dor, faz parte do processo de perda e é natural, a gente precisa viver esse processo. Dani, como lidar com os olhares de preconceito sobre uma deficiência física? Sofro muito com isso. Eu também já sofri, tá, gente? Já teve uma época, como eu falei, que eu me escondia, que eu tinha vergonha, que eu achava que se eu saísse na rua com uma blusa sem os dois braços, todo mundo ia olhar pra mim. Mas sabe o que eu aprendi? Isso serve não só pra quem tem deficiência, mas pra quem tem alguma diferença física e se sente incomodado. No meu caso, todo mundo vai olhar pra mim, com mangas ou sem mangas, porque não ter os dois braços é uma coisa diferente. Se eu vejo alguém com alguma diferença na rua, eu vou olhar. O que muda é a maneira como a pessoa olha. Tem gente que vai olhar com admiração, tem gente que vai olhar com preconceito, tem gente que vai olhar, sei lá, com nojo. Mas como que eu lido com esse olhar da pessoa, entendeu? Hoje eu simplesmente ignoro. Hoje eu nem vejo as pessoas mais me olhando na rua. Então, assim, às vezes quem anda comigo, quem tá começando a andar comigo, percebe, se incomoda. Hoje eu nem percebo, porque pra mim é indiferente o jeito que as pessoas me olham. O que vale realmente é como eu tô me sentindo. Se eu tô me sentindo bem e bonita com uma blusa sem os dois braços, tá ok, não importa o que as pessoas vão olhar, o que elas vão pensar. Teve uma época na minha vida, gente, que inclusive eu não comia sozinha quando eu ia num restaurante, porque eu tinha vergonha, porque as pessoas iam ficar me olhando e eu achava que aquilo tava incomodando as pessoas, colocar os dois pés na mesa. Os dois pés não, porque eu só consigo colocar um. Mas eu nem fazia isso sozinha porque eu me incomodava. E teve uma situação que me marcou muito. Eu tinha acho que uns 12 anos. Eu fui numa pizzaria com um primo meu. E daí a hora que a gente foi comer, eu falei pra ele assim: ah, e daí, você vai me ajudar a comer? Ele falou: não, você não consegue comer sozinho, por que você não vai comer? Aí eu falei: ah, mas daí eu vou tirar o tênis aqui, vou colocar o pé em cima da mesa, as pessoas vão ficar olhando. Ele falou: claro que as pessoas vão ficar olhando, porque é diferente, porque as pessoas têm curiosidade, porque as pessoas acham diferente, acham legal, mas você vai deixar de fazer isso sozinho porque as pessoas vão estar olhando? Então isso foi muito marcante pra mim. Eu tinha uns 12 anos de idade e desde então eu nunca mais tive vergonha de comer com os meus pés, porque é algo que eu faço, é algo que pra mim é natural e não importa se as pessoas vão olhar ou não, porque pra mim é indiferente hoje. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de ver a resposta dessas perguntas um pouco mais detalhada, um pouco mais de tempo aqui. Se você quer acompanhar o Dani Responde, todo domingo tem esse quadro lá no meu Instagram, é só me seguir aqui no meu Instagram. Já deixa seu like no vídeo, comenta o que você achou, se inscreve se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Dane-se o emprego, o salário, o patrão, dane-se o medo, a loucura, a razão, dane-se a moda, se é prego ou Armani.